A questão 1, ela fala o seguinte: determine a resistência de um PT100 a temperatura de 85,4 graus, sabendo que sua resistência elétrica obedece à equação abaixo, que é essa equação aqui, onde φ é a temperatura do termoresistor e R, 0 graus, é a resistência elétrica à temperatura de 0 graus Celsius. Essa fórmula é usada para determinar uma resistência de um PT100 num range de 0 a 850 graus, ou seja, na parte positiva do PT100. Quando eu quero determinar a resistência na parte negativa, eu uso uma outra fórmula. Mas é interessante a gente saber que para range positivo de 0 a 850 graus, isso está na norma, a equação é RT é igual a R0, 1 mais AT mais BT ao quadrado, T é a temperatura, e o A e o B são valores que a norma já dá. Então, o A é 3,91 vezes 10 a menos 3 graus a menos 1. E o B é menos 5,8 vezes 10 a menos 7 graus Celsius a menos 2. Quando eu quero calcular uma resistência para uma temperatura negativa, eu uso para a temperatura negativa uma fórmula que é muito parecida com essa primeira, só que ela tem um agregado aqui. Seria o mais C vezes, entre parênteses, T, temperatura menos 100, fecha, vezes T ao cubo. Essa fórmula que está no exercício é uma fórmula já com os valores de A e B substituídos. Você pode observar que a fórmula original ela é mais BT ao quadrado. O valor do B é negativo, porque o B ele já é um valor negativo por tabela. Menos 5,8 e não mais 5,8, justamente para dizer para vocês que aqui é mais B. Só que o B é negativo, então ele prevalece o sinal do B. E aqui eu saí substituindo os valores. Então eu fiz alguns passos até chegar no valor. Tem o R a 0 graus, que é nada mais do que os 100 ohms, mas substituo aqui o φ ele representa aqui o valor em temperatura, então substitui por 85,4, 5,8, mantive, tudo aqui tem outro φ ao quadrado, que nada mais é do que a temperatura ao quadrado, coloquei aqui 85,4 ao quadrado, coloquei também a unidade ao quadrado. É muito importante para que a gente saiba se a gente está calculando certo ou errado, é prestar atenção e ver se elas cancelam entre si. Então nós chegamos à conclusão que o valor da resistência para uma temperatura de 85,4 graus é de 132,96 ohms. Existem as tabelas de resistência em função da temperatura do PT100. Será que esse valor está correto que a gente acabou de achar? Aqui eu estou na parte de 80 a 340. Qual que é a resistência na temperatura de 85,4? Então vamos tentar ver isso na tabela para ver se o valor que nós encontramos está correto. Como é que funciona a tabela? Aqui tem graus Celsius, aqui as unidades e aqui as dezenas. Eu estou querendo nesse exercício saber o valor, então na tabela aqui 80, unidade 5, eu teria 132,80 ohms. Pelo cálculo nós encontramos 132,96 contra 132,80. Isso a 85. Como é 85,4, nós temos um valor de resistência um pouquinho maior. Então, esse valor que nós encontramos na questão 1 está correto. Ele é muito próximo do valor que a gente estava querendo achar.